Informação Regional. O Governo Regional admite privatizar mais do que 51% da Azores Airlines. Foram atualizadas as diárias em cuidados continuados de média e longa duração. Sindicato considera inválido o contrato coletivo de escritórios e comércio nos Açores. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito bom dia. O Presidente do Governo Regional admitiu esta segunda-feira que o Executivo pode privatizar mais do que 51% da companhia aérea Azores Airlines, reiterando a necessidade de criar um caderno de encargos amigo do mercado. Foi sempre uma clareza na comunicação por parte do Governo quando aprovou a resolução em Conselho do Governo sobre essa matéria. Não percebo como é que se pedem esclarecimentos sobre o que está esclarecido. O Conselho do Governo aprovou uma resolução relativamente a esse fenómeno, tornou público que estava em preparação um caderno de encargos. E sempre foi dito que qualquer solução seria de transparência máxima e amiga do mercado. E, portanto, o que nós pretendemos é resolver um problema que o Dr. Vasco Cordeiro, enquanto dirigente governativo, deixou face à salvação necessária para a SATA e o cumprimento dos acordos estabelecidos no plano de reestruturação da SATA. José Manuel Bolieiro falava no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada. O Presidente do Governo liderou esta segunda-feira a reunião do Conselho Consultivo Regional para os Assuntos da Imigração, que deu novos passos para a criação de uma plataforma de partilha de informação entre empresas e associações de apoio aos imigrantes. O acolhimento e apoio de refugiados ucranianos e os números migrantes foram alguns dos temas em agenda. Nós estivemos a fazer uma análise sobre o trabalho desenvolvido por todas as instituições que são hoje conselheiras e relativamente também à oportunidade de alterarmos o nosso regimento para incluir outras instituições que ajudam a termos uma avaliação do fenómeno migratório, tanto na sua componente emigração como imigração. Os Açores são hoje, isso também ficou aqui anotado até por dados a conhecer pelos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, cada vez mais atraentes relativamente ao fenómeno da imigração. No que diz respeito concretamente à plataforma com informação para as entidades empregadoras, Bolieiro frisou que é previsível que esta esteja operacional até ao final do ano. Estamos aqui a fazer esta reflexão para potenciar uma plataforma relativa à informação e à partilha destes dados entre todos os membros e instituições parte do Conselho para os Assuntos de Imigração. Igualmente porque consideramos fundamental, quando analisamos a nossa economia nos Açores e a falta de mão de obra, é a oportunidade da criação de uma plataforma que ajude com informação a entidades empregadoras e, igualmente, às entidades que apoiam imigrantes para a empregabilidade. O Conselho Consultivo Regional para os Assuntos da Imigração é constituído, entre outros, pelo Presidente do Governo, pelos diretores regionais das Comunidades da Educação e da Solidariedade Social, pela AIPA, pela CRESASOR, pela AMRA e pelo CEF. O Governo Regional atualizou esta segunda-feira o valor das diárias nas unidades de cuidados continuados em 11% nas vagas de média duração e em 20,48% nas de longa duração, com efeitos retroativos a janeiro de 2022. O aumento representa um esforço financeiro do Governo Regional repartido entre a Secretaria da Saúde e a Vice-Presidência, num total de 1,3 milhões de euros. As diárias nas unidades de média duração e reabilitação aumentam 11%, passando de 95,06 euros por utente para 106,11 euros. Por sua vez, as diárias nas unidades de longa duração e manutenção aumentam nos Açores 20,48%, passando de 63,78 euros para 76,84 euros.
Artur Lima, vice-presidente do Governo, falava em Angra do Heroísmo à margem da assinatura da portaria que define a atualização da tabela dos preços referentes às unidades de cuidados continuados. Questionado sobre a necessidade de aumento de vagas neste serviço, Artur Lima admitiu que há sempre lista de espera e referiu que já foi anunciado um reforço do número de camas para a Ilha de São Miguel. Há sempre lista de espera, que agora vamos aumentar o número de vagas, já anunciei, em São Miguel vamos aumentar também o número de vagas de cuidados continuados, quer na Santa Casa de Ponta Delgada, que presumo terminará a obra ainda este ano, quer também na adaptação do Soar da Glória a cuidados continuados e, portanto, vamos aumentar também a resposta em número de vagas. Ou seja, estamos a trabalhar em progresso em duas vertentes. Primeiro, dar sustentabilidade às IPSS, quer na resposta da ERPI, quer na resposta de cuidados continuados, quer na resposta da deficiência, ao contrário do que fazia o anterior governo. O Governo Regional tem atualmente 140 camas de cuidados continuados integrados protocoladas com misericórdias e IPSS nos Açores. O vice-presidente negou ainda que os apoios sociais tenham diminuído nos Açores, acusando o líder do PS Açores e ex-presidente do Governo Regional Vasco Cordeiro de criticar aquilo que não fez. Um dos sindicatos que representam os trabalhadores dos escritórios e comércio dos Açores acusou esta segunda-feira a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo de ter assinado um contrato coletivo inválido e admitiu suscitar a intervenção do Ministério Público. A intenção de poder alterar os estatutos foi feita no mesmo dia em que foi assinado o contrato, o que demonstra que estatutariamente não estavam habilitados. Segunda situação é que só se pode negociar processos de contratação coletiva com estruturas que estão habilitadas para este processo negocial e que representam efetivamente trabalhadores. Segundo o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Bebidas e Similares, Comércio, Escritórios e Serviço, Hotelaria e Turismo, Vítor Silva, a Direção de Serviço do Trabalho devia ter verificado se de facto a estrutura sindical tinha ou não legitimidade e representatividade para negociar e não devia ter autorizado a publicação do contrato coletivo de trabalho em Jornal Oficial a 1 de fevereiro. O sindicato quer que sejam eliminados do contrato coletivo de trabalho a adaptabilidade e o banco de horas, impedindo que os trabalhadores façam 12 ou 14 ou mais horas por dia. Do ponto de vista remuneratório, o sindicato pede um ligeiro acerto nos vencimentos e um subsídio de alimentação digno. Vítor Silva referiu que a maior parte dos trabalhadores deste setor não tem subsídio de alimentação e os que têm são 15 euros por mês, o que dá 50 cêntimos por dia. Os trabalhadores já organizaram 2 manifestações em Angra do Heroísmo e foram recebidos pelo presidente do Governo Regional e por vários partidos. Vão agora enviar uma petição à Assembleia Regional e uma carta ao seu presidente pedindo que seja divulgada junto dos partidos e também do Conselho Económico e Social dos Açores. O plenário do Parlamento açoriano arranca esta terça-feira na cidade da Horta com um debate de urgência proposto pelo Bloco de Esquerda para debater as condições de vida dos açorianos e os recentes indicadores socioeconómicos. A agenda parlamentar do plenário de fevereiro inclui ainda uma sessão de perguntas ao Governo com resposta oral da autoria do deputado único da Iniciativa Liberal sobre o desenvolvimento e crescimento económico da Ilha Terceira. A agenda parlamentar desta semana inclui também 3 iniciativas legislativas que propõem alterações ao diploma sobre o subsídio social de mobilidade que determina as condições de acesso à tarifa de residentes nas ligações aéreas entre os Açores e o continente. Os 57 deputados regionais vão também apreciar 2 projetos de decreto regional, um do PAN e outro do Bloco de Esquerda, que propõem alterações ao decreto regional que estabelece medidas de controle de animais de companhia ou errantes. Em ambos os casos, os partidos defendem a criação de campanhas de esterilização gratuita dos animais, no sentido de evitar o seu abandono, bem como a consequente sobrelotação dos canis municipais da região. A ordem de trabalhos desta sessão inclui ainda uma proposta do CDS que recomenda ao Governo que encaminhe para consulta hospitalar os utentes com teste positivo à Covid-19 em sistema de via verde e ainda um projeto de resolução do PS que define a aplicação nas ilhas com menor população e menor poder de compra de benefícios fiscais às empresas
em sede de IRC até ao limite de 30%. Por fim, o Parlamento açoriano irá analisar uma resolução do Chega que propõe que o Governo intervenha na margem de preços dos bens de consumo sempre que o mercado estiver desregulado ou haja especulação na venda de produtos. O Bispo de Angra afirmou esta segunda-feira que vai existir tolerância zero com os abusos sexuais na Igreja, realçando que a Diocese vai continuar a recolher testemunhos de vítimas. Teremos que depois planear o que é feito. A nível de Conferência Episcopal temos uma reunião marcada para o dia 3 de março, todo o dia, para nos debruçarmos sobre estes assuntos, e é evidente que cada caso depois será analisado. Pode até acontecer, já que é um espaço de tempo muito alargado, entre 1950 e 2023, pode acontecer que alguns até já tenham falecido. Todos estes casos foram denunciados à Comissão Independente, portanto não é nenhum que tenha sido recolhido na Diocese, e se algum caso for já de enviar ao Ministério Público, a Comissão já o terá feito. Porém, como eu digo, canonicamente não há prescrições. Armando Esteves Domingos reagia assim à divulgação do relatório da Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica, que identificou 8 casos de abuso nos Açores, um em Angra do Heroísmo, outro na Praia da Vitória, na Ilha Terceira, um na Calheta e 2 nas Velas, na Ilha de São Jorge, um no Faial, um nas Lajes e outro em São Roque, ambos na Ilha do Pico. No âmbito da elaboração daquele relatório, o Bispo de Angra avançou que os arquivos da Diocese açoriana foram estudados por 2 investigadores durante 3 dias. A investigação foi feita também nos arquivos da Diocese. Estiveram cá 2 investigadoras durante 3 dias. Este é um dado novo que nunca tinha acontecido. Santa Sé autorizou a que as dioceses abrissem os seus arquivos, os arquivos secretos, e tiveram todos os dados à disposição. Não encontraram dados novos, mas tiveram dados interessantes que serviram também para o relatório final. Para Armando Esteves Domingos, pedir perdão às vítimas em nome da Igreja é pouca coisa. O Bispo considerou que o relatório vai permitir estudar estratégias para o futuro e deixou uma palavra de solidariedade a todos os abusados que não quiseram exprimir em queixa o seu lamento interior. A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica recebeu 512 testemunhos validados relativos a 4.815 vítimas desde que iniciou funções em janeiro de 2022, conforme foi anunciado esta segunda-feira. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Necessita de uma consulta médica acessível e a tempo? Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias regionais nesta manhã de terça-feira, dia 14 de fevereiro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe uma ótima terça-feira. Tenha um feliz Dia dos Namorados. Informação Regional.